Livro de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. Quem tiver a sua Bíblia, abra por favor para a nossa meditação. Marcos, capítulo 4, verso 35 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se tende que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O verso 1 do capítulo 5 diz: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Queridos, se a gente falar de transformação, nós veremos que pessoas que tiveram um encontro verdadeiramente com Cristo tiveram suas vidas radicalmente transformadas pela presença do Senhor Jesus Cristo. E essa transformação, ela pode ser física, pode ser espiritual e até emocional. E nesse texto que acabamos de ler, nós encontramos alguns aspectos interessantes. E um deles já é logo no início do texto, um advérbio de tempo, sendo já tarde. Preste atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, sendo já tarde, talvez você pode pensar que já é tarde. Já é tarde para o seu casamento? Não, já é tarde, não tem mais jeito, não tem mais solução, já é tarde demais para mim. Ou você pode pensar que, nossa, já é tarde demais essa doença, eu deveria ter tratado algum tempo atrás, eu já deveria ter procurado ajuda e agora já é tarde demais. Você pode pensar: nossa, minhas finanças, não, já é tarde demais para mim, eu não tenho mais jeito, eu vacilei, as minhas finanças viraram uma bola de neve, não, já é tarde. Pode pensar: não, meus filhos, cara, os meus filhos estão muito envolvidos com o que não presta, já é tarde demais para eles, as companhias deles já não prestam. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: pode ser tarde para todo mundo, menos para Deus, porque esse advérbio de tempo não se aplica quando Deus quer operar em nossas vidas. Esse advérbio de tempo não impede o agir de Deus. Ele age a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é Deus. Nenhuma circunstância pode impedir o poder do Senhor. Em alguns casos, essa questão de difícil pode sair da esfera de difícil e entrar para impossível. Se a gente pegar a palavra no livro de João, capítulo 11, nós vamos ver uma história incrível. Lázaro é amigo de Jesus, tem a sua irmã Marta e Maria, e Lázaro cai enfermo. Então Marta manda chamar Jesus, envia um mensageiro, e o mensageiro entrega a mensagem para Cristo. E Cristo já dá uma revelação incrível já. Ele diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O mensageiro retorna, entrega a mensagem para Marta, e Cristo permanece dois dias ainda no local. O texto avança, e aí Lázaro morre. Jesus vai ao encontro de Marta e Maria, e o texto diz que Lázaro já está morto há 4 dias quando Jesus chega. E o interessante é que muitos judeus já estavam lá consolando Marta, consolando Maria, depois do falecimento de Lázaro, há 4 dias. E aí o texto diz o seguinte, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar.
E disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Queridos, prestem atenção numa coisa. Marta, quando conversa com Jesus, ela pega Jesus e joga ele no passado. Fala: Jesus, se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. E aí o Senhor libera uma palavra para a vida dela: Marta, teu irmão ainda há de ressuscitar. Aí ela pega Jesus e transporta ele para o futuro. Sim, Senhor, ele há de ressuscitar. Ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Talvez você esteja perguntando: tá bom, Henrique, mas o que isso tem a ver com a minha história? Às vezes nós pegamos Jesus, colocamos no passado, colocamos nas nossas escolhas. Poxa, se eu tivesse conhecido Jesus algum tempo atrás. Ou então a gente pega Jesus e coloca, transporta ele para nossas expectativas futuras. A questão, querido, é que Ele está disponível para mudar a minha, a sua história hoje. Jesus está disponível hoje para mudar a nossa história. A história da nossa geração, a história da nossa família, a história da nossa parentela, é hoje que Ele quer mudar. Não é algo que pode acontecer, é algo que já aconteceu. A fé é assim, ela trata as coisas que não são como são. A fé é que move o coração de Deus. E depois desse diálogo, o texto segue e ainda continua mais à frente. A cena já é no túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias, e Jesus libera uma palavra para Marta. Diz: Marta, tire a pedra. E daí Marta disse ao Senhor: Senhor, o defunto já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. E Jesus disse para ela: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tire a pedra. Queridos, prestem atenção. Existem promessas que não foram acessadas por passos de fé que nós não damos. Promessas que já estavam disponíveis ali, mas por falta de passos e atitudes de fé, nós não acessamos, nós não temos acesso. E Marta relutou, mas ela ordenou que tirasse a pedra. Queridos, se ela não tivesse tirado a pedra, ela não veria a maior manifestação do poder de Jesus naquele momento. Ela estava a um passo de corromper a história da vida dela, de ver seu irmão ressuscitar. Existem promessas que já estão disponíveis ao Pai, e por falta desses passos de fé que nós não damos, elas não são acessadas. E sabe qual é o problema? Quando nós não acessamos as promessas de Deus, a gente vive como se elas não existissem. Queridos, elas já existem, já estão lá com o Pai. Então Jesus levantou os olhos para o céu, pediu graça ao Pai e orou, e depois disse em grande voz: Lázaro, venha para fora. O defunto saiu com suas mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolvido com lençol. Sabe, queridos, Jesus ressuscitou Lázaro para mostrar para mim e para você que nunca é tarde para o agir de Deus em nossas vidas. Nunca é tarde. Pode você pensar que é tarde demais, pode pensar que essa situação já está morta. Não é tarde para o agir de Deus. Porque Deus age de maneira poderosa e sobrenatural para nossas vidas. Basta a gente crer, basta a gente dar passos de fé. A fé é que move o coração de Deus. O texto de Marcos continua dizendo: passamos para o outro lado. Esse outro lado é o lado leste da terra dos gentios, a terra de Decápolis, para ser mais específico, a cidade de Gadara. Os judeus não costumavam ir a esta região, a esse ambiente, porque lá não tinha comida que eles costumavam comer. Era uma terra de deuses pagãos, e porcos eram oferecidos a esses outros deuses. Mas o texto também diz que havia com eles outros barquinhos, talvez embarcações mais fortes, talvez embarcações mais resistentes, barcos melhores.
E teve aquela tempestade. Provavelmente muitos barcos não afundaram, mas como outros também afundaram. Embarcações menores, muitos barquinhos. É isso que está no texto. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Não importa a embarcação, não importa a sua situação. Quando Jesus está num barco, o barco não vai afundar. O barco que Jesus se faz presente não vai afundar. Ele é dono do poder, ele é dono da autoridade, ele age como quiser. Ele estava até dormindo. Essa é a tranquilidade que a gente tem que ter no nosso Senhor. Então a viagem seguiu, e o texto diz que Jesus estava dormindo na parte de trás da embarcação, na popa, e a tempestade já viera, de maneira que a embarcação já se enchia d'água. Então despertaram o mestre dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? O problema, queridos, aqui nessa fala deles, preste atenção, é que eles se esqueceram do verso 35. Passamos para o outro lado da margem. Queridos, se Cristo falou, passamos para o outro lado da margem, o que você acha que iria acontecer? Eles iriam chegar ao outro lado da margem. No final dessa história, eles iriam atravessar o mar. Essa foi uma promessa que ele fez. Passamos para o outro lado. Queridos, nós não podemos esquecer das promessas que Deus tem para nós. As promessas que estão na sua palavra, nós não podemos esquecer. E você sabe que Deus estabeleceu para nós através da redenção. Deus estabeleceu para nós a paz que excede todo entendimento. Está lá em Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A gente tem acesso à ausência de ansiedade. Preste atenção, 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente tem proteção ao meio ao deserto. Salmos 23:4 diz que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. A gente tem acesso à provisão. Filipenses 4:19 diz: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glórias por Cristo Jesus. A gente tem acesso ao cuidado. Salmos 91:7 diz que 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A gente tem acesso ao renovo, irmão. Isaías 40:29 diz que dá força ao cansado, multiplica suas forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas o que o esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem descanso para você essa noite. Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu, Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas. Essa é a promessa que o Senhor tem para nós através da sua palavra. E todas essas realidades estão disponíveis. A gente tem que entender que elas estão disponíveis. Está na palavra do Senhor, vai se cumprir. Pode o inferno se levantar, pode armadilhas contra você, mas não vai perecer. As armadilhas não vão prosperar contra ti. Essas são as promessas do Senhor para nós. Uma situação que podemos observar nos dias de hoje é que nunca houve tantas pregações como nos dias de hoje. Eu digo nas redes sociais, a gente tem acesso a muita informação, a gente tem acesso a várias pregações, várias palavras, YouTube, Facebook, Instagram, materiais. Mas a questão é, o que vai mudar a minha e a sua história não é a quantidade de revelações que a gente ouve, mas é a quantidade de revelações que a gente coloca em prática no nosso dia a dia. A verdade é que Deus continua fazendo milagres sobrenaturais, sinais e maravilhas nos dias de hoje, e a gente precisa se mover à altura dessa revelação. Amém?
Então Jesus despertou do sono e repreendeu o vento e o mar, e disse: cala-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Queridos, esse texto é bem conhecido. É bem conhecido. E o fato é, Jesus repreendeu aquela tempestade, é um sinal claro de que aquela tempestade não foi gerada por Deus, porque seu filho nunca repreenderia algo que foi feito pelo Pai. Às vezes a gente se acostuma com as tempestades, quando os problemas aparecem na nossa vida, mas na verdade a gente tem poder e autoridade para se levantar sobre elas e declarar palavras do céu, palavras que vêm do reino de Deus. E eu queria compartilhar contigo algumas tempestades. Obrigado. Queria compartilhar contigo algumas tempestades. A primeira delas são tempestades que nós temos que passar. Não tem jeito, elas estão no nosso caminho, a gente precisa avançar. Temos que enfrentar. São tempestades que aparecem sem a gente provocar. Marcos 10, 46 ao 52 vai contar uma história de um homem chamado Bartimeu. Preste atenção. Esse homem estava na saída da cidade de Jericó. Jesus e seus discípulos estavam saindo da cidade e este homem era cego. Ele estava no chão a mendigar. E aí, como ele era cego, ele ouviu Jesus passando. E aí, queridos, quando ele soube que Jesus estava saindo da cidade, era a última oportunidade dele, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão falava: cara, fica quieto, não perturba o mestre. E ele continua falando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o momento Jesus manda chamá-lo. E aí ele diz: o que queres que eu te faça? Ele fala: Senhor, eu quero ver. Então ele fala: vá, e a tua fé te curou. E naquele momento ele enxerga, e naquele momento ele já segue a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, pode parecer até meio redundante. Numa época onde o Filho de Deus veio para a terra, operou com poder e autoridade, o Verbo que se fez carne andou entre nós, pessoas testemunharam, pessoas enxergaram com os próprios olhos os sinais e maravilhas que o Senhor Jesus estava operando naquela terra. E mesmo assim, nem todos que enxergaram acreditavam que ele era o Filho de Deus. Porém, um homem sem visão, queridos, um homem que não poderia ver os milagres de Deus, ele teve fé suficiente, só no que ele ouvia, teve fé suficiente para declarar a autoridade de Cristo, filho de Davi, reconhecendo a linhagem do Senhor, reconhecendo a autoridade e o poder de Deus, o poder de Cristo. Queridos, aquela tempestade, as pessoas falando: não, fica quieto, era a tempestade que ele tinha que enfrentar, era a tempestade que ele tinha que romper. Pois ao fazer isso, ele rompeu com aqueles problemas e experimentou a melhor coisa que Cristo poderia trazer: transformação de vida, queridos. Amém? Não tem jeito, foi a tempestade que Bartimeu enfrentou. Eu já disse isso. A fé é a fé que move o coração de Deus. Queridos, não é o seu sofrimento, não é a sua lamentação, não é o seu choro, é a fé. Aquela situação foi um momento que Bartimeu exercitou sua fé. Talvez você possa estar pensando: cara, essa situação está complicada. Cara, é um momento para você exercitar a sua fé. É um momento para você colocar ela em prática. Não tem jeito. A gente tem que enfrentar essa tempestade. Outro tipo de tempestade são algumas que nós mesmos nos lançamos aos meios delas. São problemas e situações que nós vemos e nós nos lançamos. Talvez finança, que a gente mesmo gerou, problemas no trabalho que a gente mesmo gerou, vícios, situações que nós criamos.
Mas dependente de qualquer coisa, querido, dependente de qualquer coisa, de qualquer uma delas, Deus é poderoso para agir na sua vida. Sabe por quê? Salmos 46:1 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você, queridos, que você não é o seu momento, você não é a sua tempestade, você não é o seu pecado, você não é o seu tropeço, você não é o seu vacilo, você não é o seu deslize, a sua depressão, você não é a sua tempestade. Sabe por quê? Você não é nada temporário ou momentâneo, porque você carrega a essência de Deus, e isso é eterno. Você não é aquilo que pode passar, você é aquilo que o seu Pai, que está nos céus, diz quem você é. Não importa, cara. Não importa o que você passou até aqui, cara. O importante é o que você vai viver daqui para frente. Não importa quem foi seu pai. O importante é qual pai que seus filhos terão. Não importa o problema que você teve, talvez em outra igreja, talvez aqui, talvez em outro lugar. A pergunta é: que igreja você vai se tornar? E o texto diz: Jesus e seus discípulos, ao chegarem ao outro lado, encontraram um homem com um espírito imundo que morava em um sepulcro. E esse homem correu em direção a Jesus e disse: o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. Presta atenção. Jesus expulsou a legião de demônios daquele homem, permitindo que os espíritos imundos entrassem numa manada de porcos. Uma chave aqui que eu quero compartilhar com você é: aquele homem era desprezível, aquele homem era à beira da sociedade, morava num sepulcro, endemoniado, mas esse homem desprezível era quem Deus queria salvar naquele dia. Deus tem um propósito na vida dele, Cristo tem um propósito na vida dele. Era ele que o Senhor quis salvar. Atravessou um mar, uma tempestade, e chegou e transformou a vida de um homem endemoniado. Aquela pessoa que ninguém esperava nada, aquela pessoa que ninguém dá nada, Deus quis resgatar do pecado e transformar, mudar de vida. Querido, os improváveis estão na linha do sucesso de Deus. Preste atenção, 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Os improváveis estão na linha de sucesso do Senhor. A Bíblia relata uma história. A Bíblia relata uma história de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria. E no dado momento, o exército invadiu Israel. E na batalha, como resultado dela, eles levaram os israelitas cativos. Preste atenção. E no meio desses cativos tinha uma menina. E essa menina passou a servir a mulher de Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Só que Naamã tinha um detalhe: Naamã era um homem leproso. E naquela época a lepra não tinha cura. A medicina não era tão avançada, então aquele homem era impuro. E tudo que ele tocasse, ou quem tocasse, tornava impuro. Só que a menina sabia da condição.
Então falou para a esposa de Naamã. Ela falou assim, para o Naamã procurar um profeta que habitava na terra de Samaria, que ele iria curá-lo. O profeta iria curá-lo. Essa ocasião o profeta era o profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias. Então Naamã foi com seus carros e cavaleiros, foi atrás desse homem de Deus. Preste atenção. E aí ele pediu para o profeta para curá-lo. E só que o profeta deu uma determinação que não foi muito agradável ao coração dele. Falou: Naamã, vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Como ele era um homem de grande autoridade, ele esperava mais coisas, mais reverências. Só que ele esqueceu que ele estava lidando com um homem de Deus, um homem que não se curva aos homens da terra, um homem que não se curva às leis dos homens, um homem que se curva e se prostra perante a autoridade do Senhor Jesus, do nosso Deus. Então, com muita relutância, Naamã foi, mergulhou 7 vezes e foi curado. E depois de ter cumprido a determinação do profeta, ele foi curado. Tá, beleza. Lembra o que eu disse? Os improváveis estão na linha do sucesso do Senhor. Aquela menina que se tornou cativa em outra terra, servindo a outros homens, ela foi boca de Deus para Naamã. Sabe por quê, querido? Porque a lepra de Naamã não pegou na menina, mas a fé da menina pegou em Naamã. Os improváveis estão na linha do sucesso do Senhor. Outro improvável, Davi. Davi era um jovem cheio do Espírito de Deus. E aí, em um dado momento, os israelitas estão enfrentando os filisteus e um gigante se levanta, um gigante filisteu, e afronta o exército do Senhor, pedindo um homem para resolver aquela guerra numa batalha. E aí, depois de todo o exército de Israel se negar, um jovem cheio do Espírito de Deus se levanta e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o povo do Senhor? Davi, quando ele declara isso, ele não está simplesmente dizendo para o povo que eles têm aliança, mas ele está dizendo para os filisteus: nós somos o povo de Deus, e você, gigante, você vai cair. Só que o interessante é que Davi não foi chamado para derrotar gigante. Davi não foi levantado para isso. Davi foi levantado, ungido para exercer governo. Profeta Samuel, algum tempinho atrás da história, ele foi até a casa de Jessé, procurou o filho que o Senhor iria mostrar, e mostrou Davi, o menor da casa. E ele foi ungido para ser rei de Israel. Só que um garoto que tem uma promessa de ser rei se mete no campo de batalha. Ele não foi levantado para ser matador de gigante. Sabe o que eu aprendo? Que quando a nossa força é pequena perante aos homens, porém quando grande a nossa fé, o Senhor opera poderosamente em nossas vidas. Somente a fé para a gente experimentar os milagres e maravilhas que o Senhor tem para nos dar. Os improváveis, queridos, estão na linha de sucesso do Senhor. O texto de Marcos continua no capítulo 5 dizendo que após os espíritos terem entrado nos porcos, eles se jogaram do despenhadeiro ao mar, e por causa disso, os moradores daquela região expulsaram Jesus e seus discípulos. Porém, um homem que antes era endemoniado, agora ele diz: Senhor, deixa eu ir contigo. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. Deixa eu ir contigo, Senhor. E Cristo dá uma determinação para ele: fica aí e fale para todos o que o Senhor fez na sua vida. Queridos, foi para isso que Cristo veio: remissão de pecados, transformação de vida, salvação, cura. Cristo está disponível hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. Geralmente a gente tem a convicção que Cristo veio e morreu por nós naquela cruz.
Mas deixa eu te dizer, não tem sentido o tempo todo a gente expor a morte de cruz sem a gente expor a ressurreição do Senhor Jesus depois dela. Porque o que de mais poderoso não é o fato do homem ter sido crucificado na cruz, é o fato do homem ter vencido depois da cruz. Você sabia que milhares de homens antes de Jesus foram crucificados? Sabe o que aconteceu? Nada. Milhares de homens foram crucificados depois de Jesus. Sabe o que aconteceu? Nada. A cruz não foi um tipo de morte aplicado só para Jesus. É um tipo de morte do qual era o mais humilhante do Império Romano. Entenda, o milagre, o poder não estava na cruz, a madeira, mas sim em Cristo naquela cruz. A grande chave da questão é quando o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, quando foi conectado naquela cruz, naquele madeiro, que ele, depois de ter se despido de toda a glória, ele mudou a história de toda a humanidade. E é isso que eu aprendo. A cruz não tem poder. Cristo, depois da cruz, sim. Cristo ressuscitado, sim. O único que venceu a morte. Esse tem poder. Amém? E você sabe o que vai mudar a nossa história, a história da nossa família, a história da nossa geração? É quando você entregar o governo da sua vida verdadeiramente ao homem que mudou a história, ao homem que mudou a história da humanidade, naquela cruz, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente precisa entender que a cruz não veio para melhorar quem a gente é. Entenda isso. A cruz não veio para melhorar quem a gente é. E talvez por isso a gente seja algumas vezes inconstante na caminhada da fé. Talvez a gente tenha nossos altos e baixos, entenda. A cruz não veio melhorar quem a gente é. A cruz veio matar quem a gente é. Porque só depois que quando a gente morrer do nosso eu, morrer do nosso ego, morrer dos nossos planos, a gente vai se tornar quem Deus quer que a gente sempre fosse. É isso que Deus tem para nós. Cara, você está ouvindo isso de uma pessoa que tem um tempo de caminhada cristã, mas não entendia os planos do Senhor para a minha vida. Eu não entendia. Mesmo depois de algumas experiências, mesmo depois de ter sido batizado no Espírito Santo, eu não entendi os planos do Senhor para a minha vida. Eu não entendi porque eu vim para o Rio Grande do Sul, depois de um momento que eu julguei ser necessário ter ficado na minha terra natal, Rio de Janeiro. Eu não entendi porque problemas que eu não gerei agora estão sobre a minha responsabilidade. Eu não entendia isso. Não entendia. Que agora eu tenho uma certeza comigo. Sabe por que isso acontece com a gente? Porque Deus só pode liberar algo novo em algo que já morreu. A gente só pode receber o novo de Deus quando o velho se desfaz. A gente está vivo demais, sabe? A gente está tão vivo de si, tão cheio de si. A gente está tão preocupado com nossos planos, que a gente sufoca os planos de Deus para a nossa vida. A gente está tão cheio de si que a gente não dá espaço para Deus agir. A gente tem que se esvaziar de nós, que Ele cresça e eu diminua. Agora eu tenho um entendimento de tudo isso que aconteceu na minha vida e está acontecendo. Eu quero que você caminhe debaixo dessa revelação. Eu vim para cá, eu vim para esse tempo, para essa geração, porque eu sou resposta de oração das gerações passadas. O Evangelho continua se expandindo, e eu quero fazer parte dessa expansão. Eu quero participar disso. Eu quero ter a honra de participar. Há mais de 2000 anos, pessoas tentam calar
a propagação do evangelho. Pessoas tentam atrapalhar a expansão da igreja, tentam caluniar. A história diz que tentam fazer coisas erradas. Querido, nada pode parar o agir de Deus. E eu quero fazer parte desse agir. Eu quero que as orações de gerações passadas, quando dizia que levante pessoas com autoridade, que levante pessoas apaixonadas por Deus, que levante pessoas que possam incendiar esta nação, incendiar outros países, eu quero que isso passe por mim. Eu aceitei o meu chamado. O que Deus tem para mim, eu não sei. Uma coisa é certa, eu quero estar envolvido na sua obra. E depois que eu percebi isso, tudo começou a fazer sentido. Jesus manifestou o maior milagre da história da humanidade. Deixa eu te falar, o mundo pensa que o maior fato, a maior história da humanidade foi o homem ter pisado na lua. Não. O maior fato da humanidade foi Deus ter pisado na terra. Foi o Verbo que se fez carne e andou entre nós, no meio de nós. Querido, deixa eu te dizer, não tem nada a ver com a sua história, não tem nada a ver com de onde você veio, não tem nada a ver do seu passado, não tem nada a ver com a sua geografia, tem a ver com a sua identidade do céu. Sabe por quê? A nossa identidade é celestial. Minha identidade não é do Rio de Janeiro, a minha identidade não é dessa terra, a minha identidade é eterna. A minha identidade é do céu, querido. A nossa identidade é eterna. Nós não somos moradores daqui, nós somos estrangeiros. A nossa morada é no Pai, a nossa morada é no céu. E Deus quer empoderar uma geração no meio de nós. E a gente tem que viver debaixo dessa revelação. E eu te pergunto, quem quer viver as promessas do Pai? Amém. Então, para que isso aconteça, se esvazie das suas verdades, para que as verdades de Deus entrem. Se esvazie das suas vontades, para que as vontades do Senhor entrem na sua vida. Se esvazie das suas vozes que te rodeiam, tentando te jogar para baixo, e dê atenção às vozes que vêm do céu. E se aproximando do fim, o texto que nós estávamos lendo, refletindo sobre o ex-endemoniado de Gadara, nos ensina uma grande lição. Em Marcos 7,31, vai dizer assim, e ele, tornando a sair de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio da terra de Decápolis. Então o cenário aqui é que Jesus saiu, depois da expulsão dos demoniados de Gadara, saiu daquela terra porque a população de Decápolis expulsou Jesus e seus discípulos, depois dos porcos terem suicidado. Só que Jesus volta para a terra de Decápolis, e provavelmente uns 2 anos depois da sua primeira visita. E quando ele volta, o texto de Mateus 8:1 nos diz o seguinte: naqueles dias, havendo grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar em jejum para suas casas, desfalecerão no meio do caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-lo? De pão aqui no deserto? Perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7 pães. E tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos, para que pudesse passar adiante a multidão. E no versículo 9 diz: e os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Queridos, deixa eu te colocar no texto. Jesus sai da terra de Decápolis,
retorna. E esse texto que acabamos de ler, no capítulo 8, é a segunda multiplicação de pães de Cristo. Só que depois que Jesus saiu, o texto não diz que ele deixou algum discípulo. O texto não diz que ele deixou Pedro, não diz que ele deixou Tiago, não diz que ele deixou Mateus. O texto não diz que ele deixou alguém lá. Só disse uma pessoa em especial. Mateus 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes qual grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Queridos, quem permaneceu na terra de Decápolis foi aquele homem à beira da sociedade, aquele homem rejeitado pela sociedade, aquele homem que antes era endemoniado, que antes morava no sepulcro. Depois que Jesus saiu, ele ficou lá falando dos sinais e milagres e maravilhas que Jesus operou naquele momento. E olha a importância disso. Um homem desprezível agora se torna um homem de referência. O texto, o versículo 9 do capítulo 8 diz que comeram quase 4.000 pessoas. Quase 4.000 pessoas pararam para ouvir Jesus depois de 2 anos da sua primeira estadia. Queridos, antes um homem que não tinha nada para oferecer, antes um homem que não era ninguém, agora se tornou alguém relevante na expansão da propagação do Evangelho. Por isso que Jesus atravessou o mar da Galileia, por isso que Jesus enfrentou a tempestade, por isso que Jesus expulsou os demônios dele. Aí agora a minha pergunta para a gente refletir é: eu quero dizer para 2 grupos de pessoas, será que nós estamos realmente contribuindo para a expansão do Evangelho? Olha a importância de um homem que é transformado, o seu testemunho vivo. Olha o que um homem fez numa cidade. Jesus não deixou ninguém, querido. Ele acabou de ser transformado, mudado pelo Evangelho, e se tornou alguém relevante, uma potência na mão do Senhor. Essa é a nossa reflexão. Será que realmente estamos falando dos sinais, das maravilhas que Cristo tem feito em nossa vida? E para você que entrou por aquela porta hoje, que não conhece Jesus Cristo, ou pelo menos não entregou a sua vida para Ele, nunca professou, falou: Senhor, te recebo na minha vida, governa a minha vida, muda a minha história. Queridos, eu quero declarar na sua vida, que assim como na vida do ex-endemoniado de Gadara, ele foi um testemunho vivo do poder do Senhor. Que assim seja na sua vida. Você que não conhece Jesus, permita-se a ser transformado e mudado pelo poder do Evangelho. Permita que as suas ações transformadas revele quem é o Deus da sua vida. Deus tem renovo para você essa noite. Deus tem descanso para você essa noite. Deus tem transformação de vida para você essa noite. Acima de tudo, Deus tem perdão para você essa noite. Cristo veio para nos redimir do nosso pecado. Viva sobre essa revelação. Aceite o chamado. Aceite que o Espírito Santo está falando no seu coração essa noite. Mergulhe-se nele. Mergulhe-se na palavra do Senhor. Ele tem descanso, ele tem renovo, ele tem transformação. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã, é o mesmo Deus eternamente, é o mesmo Deus para sempre e sempre e sempre. Amém? Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por Senhor ter falado com nossos corações essa noite. Te louvamos, te exaltamos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de aprender mais sobre Ti.
mediante a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai.